30 anos da Constituição Cidadã. Nesses 30 anos, eu gostaria de, nesta reflexão, me fixar em dois momentos. Escolhi o tema Fundamentos Antropológicos e Éticos dos Direitos Fundamentais. Por quê? Por quê? E sobre este tema, falar um pouco a respeito dele, sem tentar abranger tudo sobre o tema, que é inesgotável. Por que falar sobre fundamentos? E por que dar preferência nesse momento histórico em que vivemos, inclusive no Brasil, aos fundamentos antropológicos e éticos dos direitos fundamentais? Que o tema do nosso painel é democracia e direitos fundamentais. Sobre fundamento, comecemos pela palavra. A palavra vem do latim fundamentum, significa alicerce, base. É uma metáfora extraída da arquitetura, aquilo sobre que repousa um certo conjunto de conhecimentos, como diz o dicionário Lalande. Ou, esse mesmo dicionarista diz, aquilo que dá a alguma coisa a sua existência, ou a sua razão de ser. Então, a sua razão de ser. Qual a razão de ser dos direitos fundamentais? A proposição mais geral e mais simples ainda é o sistema formado pelas ideias e proposições mais gerais e menos numerosas, de onde se pode deduzir todo o conjunto de conhecimentos ou preceitos. E, em sentido figurado, finalmente, fundamento significa, é aquilo aqui nos importa, significa base sólida que legitima ou autoriza algo. É o motivo, é a razão pela qual algo existe. O direito, meus caros, é um fenômeno que pode e deve ser estudado em múltiplas perspectivas, por apresentar múltiplas dimensões, assim também os direitos fundamentais. E para nossa reflexão, gostaria de me ater a esses dois aspectos, então, a perspectiva antropológica e a perspectiva ética. E, diante dessas duas, fazer algumas perguntas, como problema e tema deste momento. Quais os motivos, quais as razões de natureza antropológica e de cunho ético que servem de fundamentos aos direitos fundamentais? Provocados por essa pergunta, vemos que nela o questionamento pressupõe a existência de razões oriundas do próprio modo de ser e de estar do homem, daí a natureza antropológica delas, e razões que servem de base e orientação para o seu agir no mundo, fundamentos éticos, sempre em relação com os outros, seres humanos, as relações intersubjetivas, em sociedade e contextualizados no mesmo e único planeta, que é sustentáculo da vida humana e de todos os viventes que fazem dele seu habitat. Portanto, na busca dos fundamentos antropológicos, dos direitos fundamentais, a pergunta central há de ser aquela formulada por Immanuel Kant em seu Manual dos Cursos de Lógica Geral. Was ist der Mensch? O que é homem? O que é o homem? Homem no sentido de ser humano. Sobre esta questão, muitos filósofos e antropólogos se debruçaram no esforço incansável que busca compreender o fenômeno humano, expressão de Teilhard de Chardin. Na impossibilidade de definir o que é o homem, procura-se detectar suas manifestações físicas, intelectuais, emocionais, espirituais, por meio delas penetrar no ainda grande mistério que envolve a natureza e a condição humanas. Nossa reflexão aqui almeja destacar algumas dessas características, para demonstrar como elas se constituem em razões antropológicas e éticas para fundamentar os direitos fundamentais. Afinal, sabemos de antemão que o direito é fenômeno que só se faz presente na vida em sociedade, e que esta só merece tal denominação por ser constituída de sócios, partícipes. Ser sócio ou membro de uma sociedade significa estar nela incluído e desempenhando papel social,
Ser membro de uma sociedade significa que tal sociedade é resultado da união de pessoas em torno de valores e objetivos comuns. Fica à margem de uma sociedade aqueles que estão impossibilitados por alguma razão de dela fazerem parte. Se ficam à margem, não estão incluídos entre seus sócios. Sociedade é termo polissêmico. Aqui nos interessa a sociedade em seu sentido mais amplo, aquele constituído por todos os seres humanos, para no convívio social verem atendidas suas necessidades básicas, fundamentais, sem as quais o indivíduo não se desenvolve como pessoa. Resta apenas um indivíduo, e como tal é apenas mais um elemento no contexto de uma grande engrenagem social. Assim, a pergunta, o que é o homem? Ao nos possibilitar conhecer e refletir sobre as características e dimensões múltiplas do ser humano, essa pergunta também nos possibilita pensar na construção da sociedade adequada à natureza e à condição humanas, para que estas se desenvolvam em direção à plenitude do que é ser humano. E ver-se-á que o atendimento de tais necessidades básicas e, por isso, fundamentais, corresponde exatamente ao que, no âmbito jurídico, se denomina direitos fundamentais. São várias as características do homem, nossas características, como um ser que se difere dos demais, né? Quem nos aponta isto é a antropologia filosófica. O que mais nos importa aqui não é mencionar essas características apenas, mas relacioná-las com o tema dos direitos fundamentais, porque tais características, em verdade, servem de base, de fundamento para uma argumentação em favor da defesa dos direitos fundamentais de todas e em todas as suas múltiplas dimensões. Isto porque o ser humano, que é cada um de nós, este ser é também multidimensional, indivisível, relacional e dotado de unicidade irrepetível. Se alguém fizesse um clone de alguém de nós, não clonaria a nossa história. As múltiplas características do ser humano, elas são complementares na composição do seu todo, que é o ser humano. Elas não surgem na sua plenitude. Ninguém nasce pronto, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Somos todos carentes de desenvolvimento quando chegamos ao mundo. E esse desenvolvimento depende da acolhida ou rejeição que tivermos a sorte de ter pela sociedade, e especialmente pela família, pela escola e demais instituições criadas para facilitar o desenvolvimento humano. Mas que características são essas? Então, o professor Ademardo Serafim de Oliveira, que se doutorou em filosofia pela Universidade de Ottawa, no Canadá, ele destaca as seguintes características. Ele diz que o homem tem certas características físicas que o distinguem de outros animais. Postura ereta, cérebro mais desenvolvido, tema hoje da neurociência, né? E um intrincado sistema nervoso. O homem, segundo, é um ser inventivo e progressivo. Somos capazes de inventar as coisas e de criar as coisas para o bem ou para o mal, para a paz ou para a guerra. E progressivo, somos capazes de progredir, de avançar, mas temos que questionar que tipo de progresso, não é, que nós temos construído. Se temos progredido, em que sentido? Na tecnologia, na ciência e no relacionamento humano. Como vai o nosso progresso? O mito do progresso é o tema de uma obra belíssima do pesquisador Dupas, que foi professor na USP, e escreve essa obra, O Mito do Progresso. O progresso também deve ser objeto da nossa reflexão. Terceira característica, o homem emprega uma linguagem proposicional. Só o ser humano é capaz de, por meio das proposições, criar frases,
períodos, parágrafos, textos, bibliotecas, livros e todas as outras formas de comunicação possíveis que a palavra, como diziam os gregos, o logos, possibilita. Mas a palavra proposicional também pode ser usada tanto para construir a paz quanto para fazer a guerra. O homem é um animal pensante. E nós temos pensado efetivamente? Usamos o nosso pensamento no sentido do crescimento humano? O homem é uma criatura que possui um senso ético com uma consciência moral. Isso é muito estudado na psicologia. Piaget vai analisar a formação da consciência moral na criança, já no início da vida. Então, a necessidade, portanto, de uma formação também moral, senso ético. Vivemos sempre nascemos numa comunidade onde aí há um ethos, há um conjunto de valores, de princípios que nos orientam na vida. O homem é um ente reflexivo. Esta reflexão, que é uma das características do pensamento filosófico, mas é da capacidade humana, portanto, não só pensar e fazer, mas refletir, voltar-se para aquilo que faz e pensa e questionar. O homem é um ser religioso. A prova disso são as religiões como fato social, que se manifestam pelo mundo nas suas mais variadas formas. Mas as religiões também precisam ser contempladas como religiões, e não como fanatismo. Religião, ligar a divindade, não tem nada a ver com fanatismo, com fundamentalismos que levam, em nome da religião, a cometerem-se absurdos humanos. O homem é um ser dotado de emoção estética. Como vai a nossa estética? O senso do belo, o senso da construção das artes, o senso de percepção, tudo isso precisa ser desenvolvido. O homem é um animal social e político. Aristóteles já o dizia, zoon politikon. Não somos ninguém sem o convívio social, somos recebidos já em sociedade, a começar pela sociedade que se dá dentro da família. Político, a polis, a nossa polis hoje é o mundo. Como vai o nosso mundo, como vai a nossa política, a nossa participação na vida política da sociedade, que corrobora para a elaboração das leis, elaboram as leis, as instituições políticas. O homem é uma criatura finita e inacabada, e por isso todos temos medo da morte, e o medo de morrermos inacabados. E é finito que tende, todavia, para o infinito, e tem o senso da finitude e o senso da infinitude. Diante dessas características, também menciono aqui o que disse o pensador Erich Fromm, que foi psicanalista e pensador do início da escola de Frankfurt. Ele, ao responder essa pergunta, o que é o homem, ele diz: o homem não é uma coisa, é um ser vivo, envolvido num processo contínuo de desenvolvimento. Em cada ponto de sua vida, ele ainda não é o que pode ser e o que ainda pode vir a ser. Que importância apresenta essa instigante pergunta, o que é o homem ou quem é o homem, para a temática dos direitos fundamentais? Trata-se de pergunta, que ela importa a todo o direito, e não apenas aos direitos fundamentais. E aqui eu gostaria de citar a professora Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, em sua recente e importante obra, intitulada Antropologia Filosófica e Direito, confronto entre Lon Fuller e Richard Posner. Lon Fuller são dois autores importantes norte-americanos. Lon Fuller defende uma linha do personalismo, valorizando a pessoa humana, enquanto que, segundo a professora, ela coloca em debate os dois autores, e Posner defende uma visão economicista do direito, que ela critica porque reduz o direito a uma visão puramente econômica, e não num sentido abrangente de proteger toda a pessoa humana. Então,
diante desta pergunta, em verdade aqui, já dissemos, não se trata de tentar definir o homem. Espera-se que muito dele seja desvelado, percebido e compreendido, a fim de que seja respeitado como pessoa. Lembrando que o Estado democrático de direito, ele está embasado nesse pilar, né, neste princípio maior da democracia. Que o princípio maior da democracia, nos parece, não é simplesmente a vontade popular, pura e simplesmente, mas é uma vontade popular que respeita limites, e o limite máximo se chama dignidade humana. Então, essa questão dos limites, esta questão mostra que limites, quando não respeitados, nós caímos naquilo que os gregos chamavam de hybris, que é a desmedida do poder, a desmedida do dinheiro, aquilo que o rei Midas também nos retrata, né? naquele mito do rei Midas, que queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. Hoje, tudo que o mercado quer que tudo onde toquemos se transforme em cifrão. A pessoa humana é transformada numa mercadoria. Milhares de vidas, como diz Zygmunt Bauman, são vidas desperdiçadas, porque o mundo é um mundo mercadológico, e esta ideologia da mercadoria, ela se contrapõe à ideia, ao conceito básico, fundamental, que justifica os direitos fundamentais, que é o princípio da dignidade humana. Este princípio basilar, ele tem uma longa história que nós não vamos aqui comentar, basta lembrar que ele tem várias vertentes, ele já está na Bíblia, no sentido religioso do termo, não é? Se somos todos filhos do mesmo Deus, então todos temos igual dignidade. Mas ele vai estar também no pensamento estoico, ele vai estar também em Pico della Mirandola, na época do Renascimento, e ele vai estar presente sobretudo e no campo jurídico, somente após a grande hecatombe da Segunda Guerra Mundial. Ali, depois do Holocausto, depois da tragédia, é como se a humanidade levasse um susto e dissesse: do que fomos capazes em Auschwitz, em Dachau, em Treblinka, em Sobibor e tantos outros. Fomos capazes de transformar o coração da Europa em grandes campos de morte. Fomos capazes de uma cultura que Erich Fromm chamaria de cultura necrófila, a cultura da morte, e não biófila, a cultura da vida. Fomos capazes dos horrores que justificam os grandes monumentos hoje espalhados pela Europa a chamar a atenção, como por exemplo em Auschwitz, para que a humanidade jamais esqueça o que aqui aconteceu. E foi por isso que a Declaração Universal dos Direitos do Homem vai anunciar que, em razão do total desprezo para com o ser humano, em razão de uma ideologia racista, então, em razão de tudo que se fez para destruir milhões de pessoas, era necessário estabelecer um limite a isso. E este limite se chamaria dignidade humana. E a Constituição alemã, por isso, vai consagrar: Die Würde des Menschen ist unantastbar. A dignidade humana é intocável, que nós traduzimos em geral por inviolável. E conclama o povo a efetivamente respeitá-la. Então, a questão dos limites, que já estava lá no portal de Delfos, nada em excesso, diziam os gregos. Esses limites foram rompidos pela hybris, pela desmedida. Essa desmedida mesma, que continua a matar pessoas hoje,
pelo excesso de agrotóxicos nos alimentos que consumimos, essa desmedida de fome do poder, que não tem vontade de constituição, mas que tem vontade simplesmente de poder, como diz o jurista alemão Konrad Hesse, em sua célebre obra, A Força Normativa da Constituição. Então, esta necessidade que temos hoje de dizer que os direitos fundamentais, eles têm uma longa história, eles se afirmaram ao longo dessa história e, por isso, vêm sendo chamados de primeira dimensão, direitos de liberdade, né? Vem sendo chamado de direitos da igualdade, os direitos sociais, segunda dimensão, terceira dimensão, a dimensão dos direitos transindividuais, os direitos ambientais, etc. Falar em dimensão dos direitos só faz sentido se nós percebermos as múltiplas dimensões que o ser humano tem e que todas carentes de suprimento, de desenvolvimento, quando chegamos ao mundo. Então, por isso, eles são indivisíveis, porque o ser humano é indivisível. De que adianta a liberdade proclamada de ir e vir, se a minha liberdade consistir em hoje poder dormir embaixo dessa ponte e amanhã dormir ao abrigo daquela outra ponte, porque eu não tenho um lugar para morar? O que adianta a liberdade de pensamento se não dispusermos de uma educação que nos ensina o que é o pensar e o que é o agir, segundo princípios, segundo valores, como viver e como conviver, como aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer, os 4 pilares da educação para o século XXI, segundo o relatório que nossos alunos conhecem muito bem, fazemos trabalho sobre isso, não é? Jacques Delors e o seu relatório, que transformou-se num livro, Educação, um tesouro a descobrir. Na democracia, as normas jurídicas sobre direitos fundamentais são modeladas em correspondência com a pessoa humana, seu ser, suas características, necessidades e possibilidades. É à luz do conhecimento sobre o ser humano que se deve compreender o papel do direito e se fazer dele, por meio de suas manifestações normativas, a Constituição, leis, tratados, contratos, um elemento fundamental da ordenação e construção do ambiente favorável à realização do ser humano como tal, isto é, ao seu mais pleno desenvolvimento. Quando a gente olhamos para as manifestações culturais, percebe-se que estas falam do próprio homem, e ao fazê-lo, elas expressam muito do que ele é. O conjunto de produções oriundas da engenhosidade humana evidencia que o homem então, é um ser de múltiplas dimensões, e que se encontra em contínuo movimento, construtivo ou destrutivo de si mesmo, e do mundo em que vive. O mundo, a exemplo do que se dá com o próprio homem, também pode ser por ele aperfeiçoado ou arruinado. São possibilidades que se apresentam no construir da história, a qual registra momentos de grandes avanços civilizatórios e outros de graves retrocessos em direção à barbárie. E nós? Em que direção estamos? O que é ser bárbaro? O filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov, na sua obra O Medo dos Bárbaros, ele diz que bárbaro, o que é bárbaro? Bárbaro, diz Todorov, é todo aquele que não reconhece a plena humanidade dos outros. Isso é ser bárbaro. Todo aquele que não reconhece a plena humanidade dos outros. Assiste-se diariamente, em vários lugares do planeta, um verdadeiro holocausto humano, em nova forma. Ele vem ocorrendo em razão do mundo injusto pelo qual encontra-se estruturada a convivência social, na chamada sociedade globalizada,
sociedade em rede, sociedade mundial, sociedade do espetáculo, sociedade do risco, Ulrich Becker, né? Sociedade em rede, Castells, sociedade mundial, Niklas Luhmann, sociedade do cansaço, Byung-Chul Han, sociedade pós-moralista, Gilles Lipovetsky, sociedade de um mundo líquido, Zygmunt Bauman. Nesta sociedade, seja a denominação que quisermos, ou todas elas, persistem e aumentam a cada dia os altos índices da miséria e da pobreza, fruto, sobretudo, da exploração, uso e abuso de seres humanos, tratados como objetos descartáveis ou sem valor algum. É no contexto dessa sociedade que se faz, sem valor algum. Essas são as chamadas vidas desperdiçadas, ou vidas para o consumo, segundo Bauman. E é no contexto dessa sociedade que se faz necessária a efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, a fim de garantir o respeito à dignidade humana. Estruturar o convívio em consonância com a natureza e condição humanas é o grande desafio que envolve uma multiplicidade de fatores, todos eles relacionados de alguma forma com o ser humano, um ser que precisa ser cuidado e aprender a cuidar de si, do outro, do mundo em que vive. Viver é estar permeado de riscos, perigos e limitações, dentre as quais figura o tempo, como inafastável limite ao processo vital de cada indivíduo. É natural que isso gere angústia, mas também possibilita esperanças, porquanto nem tudo já está previamente definido. Então, há um espaço de liberdade para que possamos aí agir. E, neste sentido, lembro o nosso querido mestre, professor Elvi, Aquiles Cortes Guimarães, que num dos seus textos, ele diz assim: é no campo da liberdade que o homem se realiza, pois é aí que o homem se mostra como infinita possibilidade de transcendência, isto é, de ultrapassamento de quaisquer obstáculos que o mantivessem preso à finitude do seu horizonte animal. O homem é fundamentalmente possibilidade de transcendência, possibilidade de ir além, de ruptura com as amarras, de busca infinita de realização no mundo da cultura, com o extraordinário privilégio de compreender a natureza a partir da compreensão de si mesmo. E isso nominamos possibilidade de transcendência, professor Aquiles. Então, é no convívio, sim, em sociedade, em decorrência das múltiplas dimensões e necessidades que temos de aí viver. E o atendimento destas necessidades fundamentais, ele corresponde exatamente às providências que os direitos fundamentais se encarregam de tomar. Assim, em tempos de globalização econômica, no bojo da qual prepondera a preocupação com o dinheiro e com tudo o que este é capaz de comprar, urge se defenda o ambiente necessário à continuidade da vida humana no planeta. E mais, que essa vida seja de modo correspondente à dignidade inerente a todo ser humano. Para isso, só há um modelo de sociedade viável e coerente com a busca de compatibilização das liberdades. É o modelo de sociedade que adota os valores democráticos como lema para regrar a convivência humana, tanto no âmbito local ou regional como global. Isto porque somente no seio da democracia, deste tipo de sociedade democrática, pode o ser humano ser visto e compreendido como ser social de múltiplas dimensões e equivalentes necessidades. Daí a defesa dos direitos fundamentais para o suprimento de tais necessidades e a promoção da dignidade humana. Por isso mesmo nós afirmamos que os direitos fundamentais compõem o núcleo ético, jurídico e político da democracia. E por falar em ético, quais seriam então esses fundamentos éticos dos direitos fundamentais? São fundamentos que visam o alcance dos fins constitucionais que o Estado Democrático de Direito se propõe a realizar em defesa e na promoção da dignidade humana. Então, esse paradigma estatal, ele está compromissado,
previsto no artigo 1º da Constituição, que agora completa 30 anos, está compromissado com a realização de um conjunto de valores considerados indispensáveis à realização do bem comum. São aqueles valores supremos referidos no preâmbulo da Constituição da República e, sobretudo, são os valores da dignidade, a justiça, os valores da liberdade, os direitos fundamentais, individuais, sociais, transindividuais, na conformação de uma sociedade que quer ser mais solidária, mais justa e viver em harmonia social. A harmonia tem conflitos, mas os conflitos são resolvidos na democracia com critérios de justiça. Assim deve ser. Ao longo de toda a história, todas as culturas e civilizações se orientaram por normas de cunho ético, muitas delas, inclusive, oriundas das religiões. O mundo ético é regido pela ideia motora da constante busca de aperfeiçoamento, tanto individual quanto coletivo. Isso revela coerência com a imperfeição e finitude humanas. No Brasil, é mais do que nunca urgente desenvolver e renovar a consciência jurídica e política, com base nos princípios éticos inerentes à ordem democrática, especialmente em um ano eleitoral no qual nos encontramos e diante do tamanho da corrupção já constatada e que vem sendo punida. Mas não é suficiente punir os que praticam crimes. O descaso para com a formação do homem ético, o descaso para com a formação do homem ético traz como grave consequência a corrupção, capaz de promover a corrosão das instituições pela presença maléfica de comportamentos descomprometidos com o pudor e a justiça. A presença desses comportamentos, conforme já ensinado pela mitologia grega, deve constituir-se em princípio ordenador das cidades e laço de aproximação entre os homens. O pudor, a vergonha e a justiça. Zeus, percebendo que a humanidade estava por se autodestruir, mandou Hermes, diz a mitologia grega, que lhes distribuísse certas virtudes. E quando chegou na vez da virtude da justiça, Hermes perguntou a Zeus se deveria distribuí-la apenas a alguns, como fizera com o conhecimento da medicina, de certas artes. Mas Zeus respondeu, entre todos deve distribuir o pudor e a justiça, para que todos participem deles, pois as cidades não poderão subsistir se o pudor e a justiça forem privilégio de poucos, como se dá com as demais artes. E mais, estabelece em meu nome a seguinte lei, que todo homem incapaz de pudor e de justiça sofrerá pena capital por ser considerado flagelo da sociedade. Isso está em Platão, Diálogos, e um dos diálogos de Platão, perdão. Essa narrativa do pudor e da justiça já na mitologia grega. Indo para a conclusão da nossa reflexão, que é aberta e não se conclui, os fundamentos antropológicos e éticos do direito e dos direitos fundamentais são eles que dão sustentação ao esforço para a realização de seus fins. Assim, é em razão de tais fundamentos que estão na Constituição, é em razão de tais fundamentos que se vê no artigo 3º da Constituição Federal os objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade. Isto é uma verdadeira teleologia, telos, do grego, finalidade. Uma teleologia, que a Constituição estabelece, porque o direito existe para realizar fins.
Por isso existe uma interpretação também teleológica. Assim, quando a sociedade aspira a realizar determinados objetivos e os assume como primordiais para o convívio coeso e ordenado, é porque os vê como um bem comum, isto é, de todos. Ao estabelecer finalidades a serem alcançadas ao agir coletivo, passa a ter um sentido, uma direção. Não podemos ficar aí, não temos direção para onde estamos indo. Então, esta direção foi traçada na Constituição de 88, que muitos querem simplesmente ignorá-la, ou desrespeitá-la totalmente, ou revogá-la por meio de tantas emendas, ao ponto de atingir seus princípios fundamentais. Não podemos permitir isto. Esse seria o grande retrocesso civilizatório. Não há salvação humana fora do convívio democrático. A experiência totalitária já está documentada. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, por isso, adotou a carta que temos hoje. Nela, a nação decidiu se empenhar no sentido de construir uma sociedade preocupada com a realização de valores supremos, configurados esses no preâmbulo da própria carta. Então, perceber esta finalidade, perceber os desafios, perceber as possibilidades, perceber que vivemos numa sociedade do consumo que é imediatista em tudo, tudo é descartável, as leis são descartáveis, legisla-se no Brasil com uma profusão incrível, mas de que adiantam as leis se não forem levadas a sério? De que adiantam os direitos escritos se não forem levados a sério? Daí do working, taking rights seriously, tomando os direitos a sério, não porque será... Então, neste sentido, e para concluir, nossa fala está a mostrar que o direito existe porque existe o homem, e o homem em sociedade, e que nós dependemos uns dos outros, indivíduos, povos e nações, e que precisamos formar uma cultura da solidariedade, e que precisamos ter mais cuidado, não só para consigo, para com o outro, para com o mundo, para com o planeta. Não há plano B para a humanidade viver. E pensando em tudo isso, então eu termino com uma letra poética, é poético-musical, mas eu não vou cantá-la, eu vou apenas lê-la, e de um poema que os meus alunos já conhecem, e que é uma espécie de lema que nós adotamos quando pensamos no caminhar da humanidade, da qual fazemos parte. É o barco da vida. No barco da vida, tive que embarcar, e agora me vejo em alto mar. Meu barco balança para lá e para cá. Não sei quando, mas sei onde quero chegar. Se o infinito não posso tocar, do barco eu vejo estrelas a guiar, dizendo a quem fica, a quem parte, a quem vem, teu barco pode ir mais além. No barco eu vejo sorrisos e prantos, tormentas, medo e esperança. Se sou gente grande e o mar se agita, na alma me sinto criança. Meu barco navega, sou homem do mar. Viver é sempre navegar, vencendo o medo, com as velas ao vento, o amor faz meu barco avançar. Amigo, não adianta meu barco invejar, ponha o seu para navegar. Seu barco também vai para lá e para cá, igual a tantos outros no mar. Mas quem fez este barco? Quem fez este mar? E viu que era tão bom navegar, criou harmonia e estrelas também, para o nosso barco ir mais além. Mais além, mais além. Mas não excluam deste barco ninguém. Mais além, mais além. Mas, por favor, não excluam deste barco ninguém. Pois há tanta água para navegar, não é preciso ninguém se afogar. Tem barcos brancos, barcos amarelos, tem barcos negros e mestiços também. É tão bonito vê-los a navegar, mas não excluam deste barco ninguém.
people live in peace everywhere, we'll have a future. Think about, we can share. No, it's not a dream, my friend. Yes, it can be true. People live in peace everywhere, just like you and me. No, it's not a dream, my friend. Yes, it can be true. People live in peace everywhere, just like me and you. Mas, por favor, não excluam deste barco ninguém. Por favor, não excluam do planeta ninguém. Por favor, não excluam desse barco ninguém, pois só assim podemos ir mais além. Muito obrigado.